Vamos lá então, aula 8, 2A, atmosfera terrestre, tá? Vamos lá, então, deixa eu ver se eu consigo tirar minha cara daqui. Acho que eu não consigo, mas vamos lá. As camadas da atmosfera. Então, aí na apostila de vocês, ele começa trazendo na primeira parte, né, as camadas da atmosfera. E aí já é importante você se ligar que cada camada dessa tem a sua grande importância. E é justamente isso que vai ser cobrado nos exercícios, ok? Então, primeiro, de baixo para cima, troposfera é a primeira camada, tá? Qual que é a importância? Acontece todos os efeitos climáticos nessa primeira camada. Então, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e ainda os elementos do clima, né? Então, pressão, umidade, temperatura, acontece tudo aí, tá? Então, chuva, neve, granizo, tudo é nessa parte. E ainda, é claro, não podemos esquecer é onde ocorre o efeito estufa, né? A maior parte do efeito estufa, tão vital para nós. Daqui a pouco a gente já volta a falar a respeito disso, ok? A segunda camada é a estratosfera, que começa a partir de cerca de 12 quilômetros, tá? Só que isso varia. Lembrando, pessoal, que esse exemplo que está sendo trabalhado aqui, né, nesse, nesse infográfico, né, na verdade, isso prevalece mais justamente para as latitudes médias, tá? Se você levar em consideração a questão da latitude próxima à linha do Equador, essa condição não vai se aplicar, tá? Perto da linha do Equador, a, nós temos um maior tamanho das camadas da atmosfera. Isso acontece por causa dos ventos alísios, né? Lembra lá dos ventos alísios que saem da região dos trópicos e convergem, né? Sobem sobre a linha do Equador, tá? Então, lembrando, perto da linha do Equador, esse tamanho de atmosfera aí já não prevalece, tá? Isso vale para latitudes médias. Resultado, na estratosfera, então cerca de 12 ou 18 quilômetros acima do solo, né, nós vamos ter então uma grande quantidade já de ozônio. Lembrando que o ozônio é formado porque os raios cósmicos solares, eles bombardeiam as moléculas de oxigênio, que é o O2, e acabam gerando uma fusão, o chamado O3, né, que é o ozônio que a gente conhece. Esse ozônio é muito vital também, porque ele é como se fosse um filtro dos raios ultravioletas, né, que são nocivos à saúde dos seres vivos. Então já tem ali a sua importância a estratosfera. Mesosfera varia também de altitude, mas a cerca de 50 mil metros de altitude, ali é onde nós vamos ter a combustão dos meteoroides, ou seja, onde aqueles, vamos colocar assim, os meteoros da paixão ali, na verdade não é meteoro, o meteoro é maior, né? São fragmentos menor do que os meteoros, ao entrar em contato com a parte que contém gás, né, ele vai gerar um atrito, ele vai queimar e gerar ali já a chamada estrela cadente, que não cai, na verdade. É simplesmente um movimento de frição ali na atmosfera, né? Além disso, já na mesosfera, né, nós temos ali uma grande concentração começa a ter uma concentração interessante de íons, tá? Já na próxima camada, a termosfera, que também, quando consideramos parte da termosfera e exosfera juntos, é chamada de ionosfera, tá? A termosfera ela é muito importante também, é onde geralmente fica boa parte de satélites, né, que estão em órbita, a própria ISS, né, Estação Espacial Internacional, está dentro dessa camada ali, a mais de 300 quilômetros de altitude. Né? Então, a termosfera ela tem uma grande quantidade de íons, tá? Apesar de estar afastado, gera ali uma temperatura mais elevada e eles são bastante importantes por causa das ondas de transmissão de rádio, TV e telefone, tudo que mexe com onda aí, ok? E a última camada, chamada exosfera, que já consideramos que seria ali o início do espaço sideral, tá? E onde que estão outros tipos de satélites, né? Geralmente os satélites vamos falar aí, de rastreamento de recurso terrestre, como é o caso de
foi lançado recentemente aí na parceria China-Brasil, né? Ele está nessa altitude. Vamos para frente. E cada camada, ela vai ter uma questão de temperatura segundo a sua altitude, tá? Isso a gente chama de gradiente vertical térmico da atmosfera. Ou seja, definição de gradiente. Gradiente térmico vertical é uma expressão que designa a variação de temperatura com a altitude. Daí você pode falar para mim, né? Tá, professor, mas o que altera a temperatura? Tá? Tem um monte de coisa que altera. Primeira coisa, composição química dos gases. Vocês devem já ter aprendido dentro da química que, na verdade, esses gases, por ter composições diferentes, eles se manifestam de forma diferenciada a questão do transporte de temperatura, né? Primeira coisa. Segundo, a camada que tem maior pressão atmosférica é a troposfera, ok? Então, a troposfera vai estar com um ambiente sob alta pressão. A partir da troposfera vai reduzindo, vai ficando rarefeito a quantidade de gás. Portanto, isso também vai influenciar sobre a questão da temperatura. Outra coisa que influencia é a questão de maior ou menor exposição dos raios cósmicos. Então, por exemplo, a região da própria, vamos colocar aí, da troposfera, que é a primeira camada, ela já passou por uma purificação dos raios cósmicos, tá? É diferente, por exemplo, se você considerar lá da ionosfera, que é a primeira camada da atmosfera. Então, isso vai interferir também diretamente sobre a temperatura. E outra coisa é a dependência da superfície local, né? Daí a gente vai para isso principalmente na troposfera. Então, sobre as cidades, você tende a simplesmente ter uma maior quantidade de calor, por questão da ilha de calor, da falta de árvores e por aí vai. A gente também já vai comentar a respeito disso, ok? Vamos para frente. E aí chegamos na questão da composição da atmosfera, tá? Então, a atmosfera, ela tem 78% da concentração de nitrogênio, tá? Então, apenas 21% da composição de oxigênio. Isso também, claro, pode influenciar na questão de temperatura também, tá? E aí sobra uma pequena parcela ali, cerca de 1%, né, de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases, tá? Então, se a gente pudesse falar do que é composta a nossa atmosfera, principalmente nitrogênio, tá? E ainda bem que o nitrogênio é mais leve do que o oxigênio, né? O oxigênio está na primeira camada e na altitude mais elevada, nitrogênio. E a maior parte desses gases estão na troposfera, ok? Ó, passou uma moto aí. Daqui a pouco vem o guardinha apitar ali. E agora falando sobre as funções, né? De uma forma geral, simplificando, a atmosfera ela é muito importante, né? Ela serve como filtro de ondas que são nocivas aos seres humanos. Como eu falei, a questão do UVB, né? E outros tipos de ondas que vêm para a gente. A onda curta também, ela simplesmente não chega inteiramente para nós, né? Os raios solares. Parte dessas ondas, elas são simplesmente refletidas de volta para o espaço. Vocês também devem ter visto isso pelo menos umas 153,9 milhões de vezes do seu professor de física, né? Esse modelo aqui de radiação, o espectro eletromagnético, né? Então, observe ali, além de filtro, ela também tem uma grande importância de conservar a temperatura. É o chamado efeito estufa, que a gente já vai ver mais à frente, né? Então é importante e vital. Se não tivesse o efeito estufa, ele simplesmente aqui na Terra não teria vida, né? E claro, proteção, o meteoro da paixão ali, né? Coloquei até para os meninos fotografar ali o Luan Santana, beleza? Então, proteção dos meteoritos, né? Dos meteoroides que seja, que vai chegar até nós e é de grande importância, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência. Eu tenho que ser um pouco breve aqui, pessoal, que é bastante. Então, agora falando do efeito estufa, né? O que é esse efeito estufa? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Os raios solares, eles chegam até o planeta Terra, porém, o tipo de onda que vem do Sol, a gente chama ela de onda curta, ok? Parte dessa onda curta
é refletida de volta, tá, para a atmosfera, beleza? Isso por causa da capacidade de albedo que a própria atmosfera tem. Albedo é um índice que mede a capacidade de reflexão de ondas, ok? Então, o planeta Terra visto de longe, por exemplo, você vai perceber que é da cor azul, e esse azul ajuda a refletir essa onda. Isso por causa dos oceanos, a quantidade de gases e um monte de coisa aí também que envolve física dos próprios raios solares, né? E por aí vai. 50% é refletido para o espaço, 50% desses raios entram, tá? Como onda curta no planeta. Uma onda curta, pessoal, ela não é ainda uma onda de calor propriamente dito, tá? Uma onda curta, ela não tem capacidade de atravessar superfícies opacas, por exemplo, uma parede, por exemplo, tá? Essa onda vai chegar e ela vai ser absorvida, né, pela terra, pela água, pelos oceanos, né? E posteriormente vai ser refletida agora em um outro tipo de onda, que é a onda longa, conhecido como infravermelho, ou seja, o calor infernal que nós sentimos aqui em Sinop, tá? Então, os gases de efeito estufa, eles vão estar tendo uma grande importância agora, porque esse infravermelho, agora sendo refletido do continente, das árvores, da água e assim por diante, vai ir para a atmosfera, que vai encontrar os gases de efeito estufa. Quem são eles, né? Vamos lá, carbono, dióxido de carbono, vapor de água e por aí vai, tá? Eles vão absorver esse infravermelho, esse calor. E ao mesmo tempo que eles absorvem, eles refletem de volta para o planeta Terra, tá? Quanto que ele reflete? 12%, tá? E depois que volta de novo esse infravermelho para o planeta Terra, parte é perdida para o espaço também, tá? Cerca de 12% também, tá? Professor, mas aí você vem falar, que muita gente comenta, né? Ah, é perigoso a questão do efeito estufa. Por que o pessoal geralmente associa essa condição? Ele, afinal, é perigoso ou é vital? São os dois, tá? Vital porque ele armazena calor. Quando chega à noite, por exemplo, não vai acontecer de resfriar subitamente, como acontece na Lua, que não tem, por exemplo, essa camada da atmosfera. Ele vai ficar muito frio na questão da falta de iluminação solar, tá? Já no caso, a gente fala que é perigoso porque a gente vem colocando com fumaça de automóveis, de indústrias, uma maior quantidade dos gases que vão intensificar o efeito estufa. E isso sim é perigoso, porque a intensificação do efeito estufa pode gerar alteração na temperatura média do planeta, que a gente chama de aquecimento global, beleza? Então, em resumo, efeito estufa pode ser comparado com um ônibus parado no sol quente. Quem é a atmosfera? O vidro do ônibus, que vai simplesmente fazer com que os raios solares entram dentro do ônibus, começa a gerar aquecimento, começa a gerar calor, que é o infravermelho, e esse infravermelho não consegue sair de dentro do ônibus, vai ficar muito quente dentro do ônibus, ok? Outra coisa, o próprio nome, né? O efeito estufa, é comparado a uma estufa. O vidro de uma estufa é justamente comparada à atmosfera do planeta Terra, tá? Então você já pode até fazer uma relação que quanto mais grossa for a atmosfera de determinado planeta, isso vale para outros, como Vênus, por exemplo, maior vai ser a intensificação do efeito estufa, tá bom? Ou pode comparar também com a namorada, com a esposa, né? Dá para fazer essa comparação, que ela impede que saia, né? Assim como a esposa da gente impede que a gente saia por aí, assim como o coronavírus também, né? Falando agora das ilhas de calor. Então, ilhas de calor é um aquecimento indesejado que acontece justamente nas áreas, por exemplo, central da cidade. E isso está relacionado a quê? Falta de árvores no centro da cidade, até mesmo a questão do asfalto, por ser preto, ele vai absorver mais do que refletir. A própria poluição atmosférica, ela tende a acumular mais poluentes. As edificações, prédios, vão dificultar a circulação atmosférica. Então, isso é a causa da ilha de calor. Quais são as consequências? Primeiro, aumento da temperatura na área central da cidade.
Ou seja, a própria ilha de calor é considerada uma consequência, ok? Acúmulo de organismos patogênicos devido à poluição atmosférica. Então, geralmente se associa a quantidade de micropartículas ou nanopartículas por metros cúbicos, que são os principais causadores de doença, né? Cardiorrespiratória. Menor umidade do ar devido à diminuição da evapotranspiração. Então, como não tem árvores no centro da cidade, né, a tendência é que vai evapotranspirar menos, ou seja, não vai ter ali o chamado suor das árvores, né, não vai conseguir fazer isso por não ter árvore. E aumento da chuva no centro da cidade. Ué, peraí, professor, como assim? Aumento de chuva no centro da cidade. O senhor acabou de falar que vai diminuir a evapotranspiração. Verdade, mas ao mesmo tempo, lembra que tem grande quantidade de micropartículas lançado por automóveis dos carros, né, ou seja, caminhão, das fábricas queimadas. Essas mini partículas servem como núcleos condensadores de nuvens e aumenta a quantidade de formação de chuva no centro da cidade. É aquele negócio. Precisa chegar a 100% a umidade relativa do ar para chover? Não. Se você tiver micropartículas na atmosfera, você não precisa chegar a 100% a umidade relativa do ar. Porém, se tiver muito limpo a atmosfera, aí sim, você vai precisar de 100%. É por isso que em cima de oceanos são verdadeiros desertos, muito distante da costa. Dificilmente chove, porque não alcança, não atinge os 100% a umidade relativa do ar, diferente da Amazônia, né, que emite uma grande quantidade de micropartículas ali e que provoca a sua própria chuva. Além disso, tem maior facilidade de ocorrência de choque térmico. Muito quente o centro da cidade, quando chega uma frente fria, choque térmico, chamado de chuva frontal. Então aumenta a quantidade de chuva no centro da cidade. Diminuição da velocidade do vento, né? Isso é claro que vai acontecer na maior parte onde nós temos principalmente a concentração de prédios, ok? E vai também aumentar a formação de neblina, né, que vem do inglês, chamada de smog, né, fumaça, aquela fumaça misturada com poluição, né, com umidade e tudo mais. Vamos para frente. Então aqui eu peguei para a gente estar exemplificando melhor essa questão de ilha de calor, Presidente Prudente, uma imagem térmica ali, tá? Mostrando que houve uma variação de 11 graus de temperatura, ok? A parte azul ali dá a diferença de 11 graus em relação, por exemplo, à parte vermelha, ok? E se você olhar onde que é a área urbanizada, é justamente, né, essa área que é mais urbanizada, é justamente a área onde você teve ali a formação de maiores temperaturas, ok? Não é diferente do Rio de Janeiro. A parte mais urbanizada, como vocês estão vendo, essa região aqui toda, né? É justamente a área que ficou mais quente. A área que tem, por exemplo, formação de árvores, a tendência a temperatura ser menor, ok? Vamos para frente. Às vezes a gente fica lembrando, né? Região de São Paulo, Rio de Janeiro. Porém, já tem estudo também a respeito de ilhas de calor na região de Cuiabá. Essa aqui não é uma imagem térmica, é uma imagem de topografia, né? Ou seja, mostrando ali a questão do relevo, que a gente não pode desconsiderar os fatores naturais, que vão estar influenciando também diretamente sobre a questão da temperatura. Então, todo mundo sabe que Chapada dos Guimarães está uma região ali cerca de 830 metros acima do nível do mar, e Cuiabá, né, vai estar numa escala de 126 a 200 metros de altitude. Então, é uma região mais baixa, vai gerar, então, temperaturas mais altas. Isso também a gente não deve ser desconsiderado, tá? E, além disso, essa formação de relevo ao redor de Cuiabá muitas vezes pode inibir a presença de ventos, ok? Essa pesquisa foi feita pelo pessoal de Campinas, da Unicamp, e olha só que fera, eles fizeram um percurso na região de Cuiabá com sensores em cima de automóveis, tá? Andando a 40 km por hora. Inclusive, uma vez eu e o professor Guilherme, num trabalho de mestrado que a gente estava fazendo, nós chegamos a fazer isso aqui em Sinop, tá? Isso há uns 4, 5 anos atrás.
Aí o que acontece? Eles fizeram percurso várias vezes durante a semana, várias vezes durante o dia, várias vezes durante o mês, tá? E catalogaram os dados. E aí, o que eles chegaram? Que conclusão chegaram, né? Primeiro que eles pegaram uma tabelinha, que é essa que está aí acima, que vocês estão vendo, tá? Que mostra, portanto, a questão aí de uma pesquisa feita, na verdade, aí pelos os grandes mestres da IOAD e companhia, né? Olha só, então vem na descrição ali, bem-estar. Foi uma pesquisa que fizeram que as pessoas se sentiram com bem-estar quando a temperatura é menor que 21. Menos de 50% da população possui ligeiro desconforto, quando a temperatura está de 21 a 24. Outros 50% da população possui um crescente desconforto, de 24 a 27 graus. A maioria da população possui um relativo conforto e desconforto, perdão, e há um significativo deterioramento da condição psicofísica, de 27 a 29 graus. Todos possuem um forte desconforto, de 29 a 32 graus, e em estado de emergência médica, um desconforto muito forte acima de 32 graus. A maior parte da temperatura encontrada nesse percurso em Cuiabá, por exemplo, demonstrou ali as pessoas no nível 4. A maioria da população sente crescente desconforto e há significativa deterioração da condição psicofísica. Vamos adiante. Sinop também, como eu falei, já existe algum tipo de estudo a respeito de formação de ilhas de calor, inclusive o professor Vicente, que colocou lá no card, inclusive, uma estação meteorológica para coletar informações, tá? Mostrando que sim, a informação que chega para a gente é que na época que eu fiz o estudo com o professor Guilherme, a gente encontrou 4,3 graus de diferença do Parque Florestal para perto da Caixa Econômica. Agora, o estudo já está mostrando 6 graus de diferença, tá? Em Sinop. A urbanização vai trazendo isso. Lembrando que as áreas mais abertas, que está sendo demonstrada ali, né? Fica em vermelho, justamente as áreas sem urbanização, fica mais quente. E a área mais urbanizada geralmente apresenta as áreas de conforto térmico melhor, né? Vamos embora. São Paulo, a situação mais complicada. Então, está mostrando ali duas imagens. São Paulo, 30 de maio, 12 horas. São Paulo, 23 de maio, 12 horas. Só que de anos diferentes, mostrando a formação de smog, né, de fumaça. Aí temos a questão da análise higrotérmica. O que a ilha de calor vai estar trazendo? Gente, eu estou com medo do tempo, porque o tempo aqui tá curto. Primeiro, o município de São Paulo, né, está mostrando ali que quanto mais perto do centro da cidade, está demonstrando justamente uma maior quantidade de precipitação, tá? Nessa região aqui, ok? E quanto mais perto da área onde tem árvores, demonstra justamente uma área de menor quantidade de chuva. Isso é ruim, porque para onde que vai essa água? Aqui uma outra imagem também de precipitação acumulada, tá? De São Paulo, mostrando a quantidade de precipitação acumulada, que chove mais no centro da cidade. Desculpa, a outra imagem não era de precipitação, era de quantidade de neblina, ok? Que atrapalham os aeroportos e tudo mais. E aí as consequências, né? A consequência vai ter alagamento no centro da cidade, vai ter deslizamento de terra, vai ter ainda uma grande quantidade de assoreamento, tá? Ou seja, a terra, a água por não infiltrar, né, muita calçada, simplesmente vai ser direcionada para a parte mais baixa, que é quem? O rio, tá? O rio vai receber toda essa carga sólida aí, gerando assoreamento. Então, além disso, você tem que lembrar que muitas pessoas estão tirando água do lençol freático. Isso pode gerar um problema ainda mais catastrófico ainda, né? Que a gente chama isso de subsidência urbana. Quando as pessoas retiram muita água do subsolo, dali a pouco você quebra a pressão isostática, simplesmente o relevo afunda, que é o que aconteceu ali na imagem da Guatemala em 2007. Isso é comum acontecer em São Paulo também, tá? São Paulo, México já aconteceu bastante isso, a região dos Estados Unidos, no Texas, se retira muita água do subsolo e acontece desmoronamento, uma subsidência, ok?
ali uma cratera de 20 metros de diâmetro por 60 de profundidade, ok? Bora. E aí chegamos à questão da inversão térmica, tá? Inversão térmica, as causas dela. Primeiro que ela é normal, tá? Acontece todos os dias. Então, o que é a inversão térmica? Durante o dia você tem o ar quente subindo, o ar frio descendo. E no caso da inversão térmica, é quando chega uma frente fria, geralmente, né? Aí, ou chega à noite, né? Da madrugada principalmente, aquele ar quente subiu e na primeira camada vai ficar o ar frio. E esse ar frio é mais pesado, ele não consegue circular. E esse é o problema. Ar que não circula significa acúmulo de poluentes, tá? Só que isso acontece em todo lugar, mas pode se agravar em outras condições. Por exemplo, região entre morros é um negócio problemático, né? Então, com a poluição atmosférica, fica muito mais problemático. A entrada de massa de ar fria, grandes latitudes, grandes altitudes, vai estar gerando isso aí também. As consequências, doenças cardiorrespiratórias, concentração de poluentes na primeira camada, porque ela não vai circular, né? E incentiva a formação de chuvas ácidas, ok? Por causa dos poluentes. Olha a imagem ali que eu coloquei para vocês no canto, que fica na região do Santiago, no Chile. Então, o Chile é uma região mais fria, está na Cordilheira dos Andes, e cercada por montanhas, e isso vai complicar ali a situação da circulação atmosférica, tá? Sendo que eles já tiveram até que parar o comércio, indústria, para poder, no caso, diminuir a concentração de poluentes. E aí chegamos no finalzinho ali falando dos elementos e fatores do clima, tá? Então, os elementos do clima... deixa eu explicar ali. Eu coloquei a imagem do Luan Santana no fundo, porque quando eu estou dando aula, tem um monte de gurizada que não quer copiar o que eu passo no quadro, né? Professor, deixa eu bater uma foto. Printa a tela do seu celular agora. Fica com a foto do Luan Santana no seu celular, beleza? Eu fiz de sacanagem, principalmente para os gurizados do terceiro ano B, que eu odeio copiar o que eu passo no quadro. Bom, elementos do clima são pressão, umidade e temperatura. E os fatores do clima são latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas ou marinhas, massas de ar, fatores antrópicos. Gente, eu estou correndo por causa do tempo, tá? Elementos do clima, eles são componentes do clima, ok? Então, não se altera. E os fatores do clima, eles podem ou não estar presentes em determinado tipo climático. Nesse assunto de agora, a gente vai estar falando, nesse capítulo, a gente vai falar só da parte que está em vermelho aí, latitude, altitude, continentalidade e maritimidade. Latitude, quanto mais perto da linha do Equador, mais quente, né? E quanto mais perto do polo, mais frio, beleza? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. E quanto maior a latitude, maior a pressão atmosférica. Fica de olho nisso aí, que eles podem cobrar a questão de grandeza inversamente proporcional. Então, você pode falar, quanto maior a latitude, menor a temperatura. É grandeza inversamente proporcional. Agora, quanto maior a latitude, maior a pressão atmosférica. Opa, aí já é uma grandeza proporcional. Tá? Aí só enfatizando aquela questão lá do gradiente vertical térmico, né, da altitude. Então, na troposfera, a cada 100 metros é igual a menos 0,6 graus centígrados, ok? Vamos adiante. E a maritimidade e a continentalidade. Relembrando, quando está perto do oceano, você tem uma região com maior umidade do ar, então vai variar menos a temperatura, tá? Não vai ficar nem muito quente nem muito frio, independente da estação do ano. Ao contrário das regiões que estiverem mais distante da costa. A região no centro do continente, você vai ter então a situação de maior variação de temperatura. Resultado disso é que vai ficar mais quente, vai ficar mais frio também, mais quente no verão, mais frio no inverno. Eu fiz um desenho rupestre aqui para poder representar isso. Cidades praticamente da mesma latitude, podemos comparar tipo Cuiabá com, sei lá, alguma cidade da Bahia ali, sei lá, alguma região ali da Bahia, né, na mesma latitude. Então Cuiabá chega a marcar 40 graus no verão, no inverno marca 10 graus, e a amplitude térmica é de 30 graus. E a cidade Y, que seja alguma cidade da Bahia, por exemplo, vai marcar no verão 30 graus, no inverno 15 graus. A amplitude térmica, ou seja, a variação da temperatura, deu apenas 15 graus. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Quanto maior a porção de água, menor é a variação da temperatura. Então, onde será que varia mais
a quantidade de temperatura no hemisfério norte ou no hemisfério sul do planeta. Então, o hemisfério norte vai variar mais, porque tem mais continente. E no hemisfério sul vai variar menos, porque tem mais oceano. Beleza, pessoal? Algumas indicações que eu deixo aqui para vocês dar uma pesquisadinha. É o site Weather Underground. É um site onde tem um monte de estações meteorológicas, inclusive a minha vai estar lá aparecendo, só vocês pesquisarem, tá? Que é em Sinop, fica lá na Escola News. Só vocês baixar em cima da Escola News, lá vocês vão ter informações de tempo, tá? Dessa região. E daqui uns 10 anos, quem sabe, de clima, né? Ou mais. Também outro aplicativo que eu uso para ver essa questão de tempo, somente direção de vento, eu uso o Wind, fica a indicação. E o vídeo que eu gosto muito para falar de atmosfera, acho que eu já passei, inclusive, para vocês esse vídeo, não me recordo, é o vídeo da BBC, um documentário chamado O Poder do Planeta Terra, do planeta Atmosfera. Só colocar lá no YouTube que tem 6 episódios muito legal a respeito disso aí. Beleza, pessoal? A gente vai ficar por aqui, tá? E a gente se vê numa próxima videoaula. Abraço, até mais!